Você já se sentiu numa encruzilhada na sua carreira? Aquele momento em que você olha para frente e vê dois caminhos, mas não sabe qual seguir? Um parece mais fácil, mais conhecido, talvez até mais seguro no curto prazo. O outro parece mais difícil, exige mais de você, mas lá no fundo você sente que é o caminho certo. Se você já viveu isso ou está vivendo isso agora, este vídeo é para você. Bem-vindo ao Navigating Your Career, onde a sua carreira em alto mar deixa de ser levada pela maré. Aqui você aprende a navegar com intenção. E hoje a gente continua a nossa série fundamental, Sobrevivendo ao Sonho. No nosso último vídeo, Quando o Sonho Vira Prisão, a gente deu um nome para o nosso inimigo invisível, a Síndrome de Burnout. A gente entendeu por que o cansaço a bordo é tão profundo, porque ele parece sugar a nossa alma. Mas hoje, a gente não vai falar do problema, a gente vai falar da solução. A gente vai falar sobre a encruzilhada para onde essa batalha contra o burnout nos leva. Porque quando o sonho vira uma prisão, quando a apatia bate forte, você chega num ponto onde precisa fazer uma escolha. E essa escolha, meu amigo, consciente ou não, vai definir todo o resto da sua carreira a bordo. É a escolha entre dois caminhos radicalmente diferentes, o caminho do sobrevivente e o caminho do profissional. E hoje, a gente vai acender uma luz nessa encruzilhada para te ajudar a escolher o seu caminho com consciência. Vamos ser brutalmente honestos sobre o caminho do sobrevivente. E a primeira coisa que eu quero que você entenda é: ninguém escolhe ser um sobrevivente de propósito. A gente entra nesse caminho sem perceber. É quase como pegar uma gripe. Você não decide pegar a gripe, mas se a sua imunidade está baixa, se você está exposto ao vírus, uma hora ele te pega. E qual é o vírus aqui? É o burnout que a gente falou no último vídeo. Quando a exaustão emocional seca o seu poço, quando o cinismo começa a corroer a sua paixão, o seu corpo e a sua mente entram em modo de economia de energia. E aí, o caminho do sobrevivente parece a única opção lógica. O mindset dele é: eu preciso me proteger, preciso guardar o pouco de energia que me resta. E como ele faz isso? Ele volta para o básico, para o motivo original que o fez embarcar: o dinheiro, as viagens. Essa vira a única fonte de combustível dele. É o que a gente chama de motivação extrínseca. O combustível que vem de fora? Pensa nisso como se alimentar só de doce, de açúcar. Te dá um pico de energia rápido? Dá. Mas logo depois vem a queda brusca e você se sente ainda mais cansado. O sobrevivente vive nesses picos e vales. O trabalho vira um fardo, um obstáculo entre ele e o salário no fim do mês. A única alegria é riscar mais um dia no calendário, contar os dias que faltam para ir embora. Ele faz o mínimo para não ter problemas, para não chamar atenção. Reclamar no crew mess vira o seu esporte favorito. E o problema é que esse combustível do dinheiro, esse açúcar, não te sustenta numa maratona de 6, 8 meses. Ele acaba rápido. E o pior, essa tentativa de economizar energia fazendo o mínimo, na verdade, te deixa ainda mais exausto, porque não tem nada mais cansativo do que fazer um trabalho que você odeia sem propósito. E a ironia final? Esse caminho que parecia ser o mais seguro para garantir o seu salário é o que mais te afasta do seu objetivo. Porque um sobrevivente, um jogador que só joga na defesa, que não arrisca, que não brilha, raramente é promovido. Ele fica preso no mesmo nível do jogo, contrato após contrato. Mas existe outro caminho. Um caminho que exige mais no começo, mas que te dá um combustível que não acaba. O caminho da motivação intrínseca. O caminho do profissional. O profissional também está ali pelo dinheiro. Ele também quer ajudar a família, realizar os seus sonhos. A diferença não está no objetivo final. Está na estratégia para chegar lá. O profissional faz uma escolha diferente. Ele olha para a dureza da vida a bordo, para o choque da instituição total, para o cansaço. E ele não se vê como uma vítima. Ele se vê como um atleta numa academia de alta performance. O mindset dele é: ok, já que eu estou aqui, pagar o preço, eu não vou só sobreviver. Eu vou usar cada minuto, cada desafio para me tornar o melhor no que eu faço. Ele entende que o navio não é uma prisão. É uma universidade intensiva da hotelaria global, a melhor do mundo.
e ele decide ser o melhor aluno dessa universidade. E como é esse melhor aluno na vida real? Deixa eu pintar um quadro para vocês, com exemplos que eu tive o orgulho imenso de ver com os meus próprios olhos. Eu conheci um garçom brasileiro. Ele podia ter feito só o básico, servir a comida, tirar o prato. Mas ele queria mais. Ele queria se conectar. Então, por conta própria, ele decorou todas as palavras básicas em italiano e espanhol só para conseguir trocar uma ideia, para entender um pouquinho melhor os hóspedes na mesa dele. Aquele esforço extra que ninguém pediu era a assinatura dele. Eu vi um recepcionista que toda noite, depois de um turno exaustivo, em vez de ir para o crew bar, ia para a cabine e lia o manual de procedimentos da recepção. Ele não queria só saber a resposta. Ele queria ter a certeza de que daria a resposta correta e segura para qualquer pergunta. Aquela dedicação era a assinatura dele. E eu vi a menina do bar que sabia de memória não só os drinks, mas todos os pacotes de bebidas, em inglês, espanhol e italiano. Ela não esperava o hóspede perguntar, ela se antecipava, ela guiava. Aquela proatividade era a assinatura dela. Essas pessoas brilham. Elas não brilham porque são especiais, ou porque tiveram mais sorte. Elas brilham porque fizeram uma escolha. A escolha de não serem apenas executores de tarefas, mas mestres do seu ofício. E às vezes, e essa é a parte mais linda de se ver a bordo, você não vê só um profissional brilhando sozinho. Você vê grupos de amigos que se juntam depois do turno, não para reclamar, mas para aprender juntos, para treinar o inglês, para discutir um procedimento novo, para serem melhores, para se cuidarem. Mas de onde vem essa força? De onde vem esse fogo interno que faz o garçom decorar palavras em outra língua, que faz o recepcionista ler o manual, que faz a menina do bar virar uma enciclopédia de bebidas? O pesquisador Daniel Pink foi atrás dessa resposta. Ele descobriu que a verdadeira motivação, aquela que não se apaga com o cansaço, aquela que te faz continuar mesmo quando tudo parece difícil, se apoia num tripé. São 3 pilares psicológicos que, se você construir dentro de si, te transformam numa fortaleza. O primeiro pilar é a maestria. A maestria é o desejo profundo, quase artesanal, de ser muito bom em algo só pela satisfação intrínseca de ser bom. No nosso dia a dia a bordo, onde as tarefas são tão repetitivas, é fácil perder isso de vista. Mas a maestria não está na tarefa em si, está no refinamento dela. Não é sobre fazer a mesma cama 20 vezes. É sobre fazer aquela cama 20 vezes de forma mais rápida, mais perfeita, mais elegante do que ontem. É o bartender que não apenas serve um drink, mas o faz com uma arte, com um floreio que encanta. É a camareira que aprende a fazer aquele animal com a toalha. Não porque está no procedimento, mas porque ela sabe que aquilo vai arrancar um sorriso genuíno do hóspede. A maestria é a sua assinatura pessoal no seu trabalho. É o que transforma uma função numa arte. É a fonte inesgotável do orgulho profissional. O segundo pilar é o propósito. E este aqui, meu amigo, é gigante. O propósito é a nossa necessidade humana de se conectar a algo maior que nós mesmos. É fácil, no meio do cansaço do fim do contrato, pensar: eu só sirvo pratos ou eu só limpo quartos. Mas isso é olhar o seu trabalho com um microscópio, focado só no detalhe. Se você der um passo para trás e pegar um telescópio, você vai ver a imagem completa. Aquele prato de massa que você serve não é só comida. Pode ser o jantar de aniversário de um casal que economizou por anos para viver aquele momento. A cabine que você arruma não é só um quarto. É o refúgio, o santuário de uma família depois de um dia inteiro de exploração num porto desconhecido. Você precisa se lembrar todos os dias. Você não trabalha na indústria do tabaco, você não vende armas. Você trabalha na indústria da felicidade. Você é um arquiteto de memórias felizes. Cada pequena ação sua é um tijolo na construção da lembrança mais preciosa da vida de alguém. Quando você se conecta com esse propósito, o seu trabalho ganha um peso, uma importância que te dá forças quando a sua própria energia está no fim. E isso nos leva ao terceiro pilar. O mais crucial de todos no nosso ambiente, a autonomia. Autonomia é a sensação de que você está no controle.
de que você tem poder de escolha. E eu sei o que você está pensando. Que autonomia, Pierre? Eu não escolho a hora que eu acordo, o que eu como, nem com quem eu divido a cabine. E você está certo. Na instituição total que é o navio, a sua autonomia externa sobre as coisas fora de você é quase zero. Mas existe um lugar onde você é o capitão, o comandante, o rei. Um lugar onde a sua autonomia é absoluta. Dentro da sua própria mente. Você não pode escolher o seu supervisor, mas pode escolher como vai reagir ao feedback dele, de forma defensiva ou construtiva. Você não pode escolher o seu horário, mas pode escolher como vai usar suas 2 horas de folga, a reclamar no crew bar ou a estudar um novo idioma no Computer Lab. E a escolha fundamental, a maior de todas, é a que a gente está falando hoje. A escolha de ser um profissional, em vez de uma vítima do sistema. É o ato máximo de autonomia que você pode ter a bordo. É você a pegar no leme da sua própria mente e a dizer: eu decido a minha atitude, eu decido o meu foco, eu decido o meu futuro. E aqui está a grande sacada. O pulo do gato estratégico que o sobrevivente, focado só no fim do contrato, simplesmente não consegue enxergar. Qual você acha que é o resultado prático na carreira daquele garçom brasileiro que decorou palavras em 3 idiomas só para se conectar melhor? Daquele recepcionista que devorava o manual de procedimentos à noite? Daquela menina do bar que virou uma enciclopédia de bebidas? A resposta é óbvia, né? É lógico que os supervisores reparam. É lógico que eles reportam isso para os gerentes. Porque pessoas com esse fogo interno, que buscam a maestria não por obrigação, mas por paixão, que se conectam com o propósito do nosso trabalho e que exercem a sua autonomia para serem melhores, essas pessoas são raras. Elas são joias preciosas em qualquer equipe. E a liderança sabe disso. Eles sabem jogar o jogo da hierarquia com respeito. Conhecem o seu lugar atual, mas cada ação deles, cada detalhe de excelência é como um tijolo a mais na construção da ponte para a sua próxima promoção, para a sua próxima oportunidade. E aqui é que a gente conecta tudo. Lembra do sonho original? O dinheiro em dólar para ajudar a família, a chance de conhecer o mundo? O profissional não esquece disso. Mas ele entende que a melhor forma, a forma mais sustentável e, no final das contas, mais rápida de garantir o seu objetivo extrínseco, o dinheiro, o cargo melhor, é focando no seu motor intrínseco, o orgulho, a excelência, o seu fogo interno. O sobrevivente corre atrás do dinheiro e se cansa. O profissional corre atrás da maestria. E o dinheiro corre atrás dele. Porque o mercado, a liderança, o sistema, eles recompensam a excelência. Eles recompensam quem brilha. Eles recompensam quem faz a diferença. E eu preciso te confessar uma coisa. Eu, como Learning Officer, como alguém que vê centenas de tripulantes a passar por esses corredores todos os anos, eu tenho um orgulho imenso desses profissionais. Um orgulho profundo por cada escolha que eles fizeram e que os levou a serem esses seres humanos com um desejo de superação tão grande, com esse fogo interno que ilumina o navio. Eles são a prova viva de que mesmo no ambiente mais desafiador, a escolha de ser excelente é sempre possível. E essa é a nossa provocação final. Todos os dias, quando você veste o seu uniforme, quando você sai da sua cabine, você faz uma escolha, mesmo que não perceba. A pergunta que eu te deixo hoje, para você refletir no seu próximo turno, é: amanhã você vai acordar como um sobrevivente, apenas arriscar mais um dia no calendário, a contar os dias que faltam para acabar o contrato? Ou você vai acordar como um profissional, a fazer cada dia do seu contrato contar, a deixar a sua assinatura no mundo? Obrigado por estar aqui navegando estes mares com a gente. A minha missão aqui é te entregar de forma transparente as estratégias e os códigos que eu aprendi em mais de 10 anos trabalhando no RH em navios de cruzeiro. A sua forma de me dizer que esta conversa é valiosa e de sinalizar para o YouTube que mais navegadores precisam de a encontrar é simples. Clica no botão Hype, deixa o seu like e se inscreve para não perder o nosso próximo mergulho. Mas o mais importante é o seu comentário. Me conta aqui embaixo, qual pequena atitude você pode tomar amanhã para começar a trilhar o caminho do profissional? A sua história enriquece a nossa comunidade. A gente se vê no próximo vídeo. O leme está na sua mão.